Na percepção inicial, nós observamos um movimento interno perigoso. Quando uma escolha já foi feita pelo desejo, a razão pode ser convocada depois apenas para defender. Agora, a gente precisa olhar para a estrutura dessa crise. Essa porção, Pinhas, não trata apenas de um erro individual. Ela mostra o que acontece quando uma transgressão tenta ocupar espaço público. Quando algo que deveria ser reconhecido, limitado e corrigido, começa a ser apresentado como modelo. Esse é o ponto que torna a cena tão grave. Zenri não aparece apenas como alguém que caiu numa fraqueza escondida. Ele era uma liderança. Sua ação tinha peso coletivo. Quando ele leva a mulher medianita diante da comunidade, aquilo deixa de ser apenas um ato privado e se torna uma declaração, uma afronta, uma tentativa de deslocar um limite. É aqui que Pinhas toca diretamente a quarta lei noética, a proibição das relações sexuais ilícitas. Mas nós precisamos compreender essa lei corretamente. Ela não existe para reduzir a vida à repressão. Ela protege a força da geração, a força de geração. Protege o vínculo, protege a continuidade, a estrutura pela qual a vida humana não se torna apenas impulso, uso ou descarte. A sexualidade não é uma energia neutra, ela gera consequências no corpo, na mente, nas famílias, nas comunidades, no modo como uma geração transmite limites à próxima. E quando essa força é retirada da responsabilidade, ela não permanece privada por muito tempo. O que começa como um desejo individual pode se transformar em desorganização coletiva. É por isso que a Torá não apresenta esse episódio como uma questão isolada. Existe praga, existe crises, há uma liderança envolvida, a idolatria em torno de um ídolo chamado Peor. Há uma comunidade inteira sendo afetada. O problema não é apenas que alguém desejou. O problema é que o desejo começou a disputar autoridade com a ordem recebida. Ele deixou de pedir exame e passou a exigir reconhecimento. Deixou de ser uma fraqueza a ser corrigida e passou a ser apresentado como um argumento. Esse é o mecanismo estrutural dessa porção. Desejo, racionalização, exposição pública e ruptura da ordem. Primeiro, a vontade se forma. Depois, a mente procura justificativa. Em seguida, essa justificativa é apresentada diante dos outros. Por fim, aquilo que era desvio tenta se tornar referência. Quando isso acontece, a comunidade perde clareza. As pessoas já não sabem se estão diante de uma exceção, de uma fraqueza, ou de um direito, de uma nova regra, ou de uma rebelião. A confusão não fica apenas na pessoa que agiu, ela se espalha. Porque uma liderança nunca erra sozinha quando transforma o próprio erro em modelo. O ato de Zenri tinha exatamente esse peso. Ele não estava apenas dizendo, eu quero isso. Ele estava dizendo, com a sua ação, esse limite não deve mais me governar. E, por consequência, talvez não deva governar ninguém. É por isso que a resposta da porção não termina no episódio extremo de Pinhas. Depois da crise, a Torá reorganiza a vida do povo. Vem um novo censo, vem a divisão da terra, vem o caso das filhas de Tselofehad, vem a preparação da sucessão de Moshe por Yehoshua, vem as oferendas diárias de Shabbat, Rosh Chodesh e dos ciclos festivos. Isso é muito importante. A porção não permanece apenas na interrupção do desequilíbrio.
Ela conduz para a construção de ordem. Corpo, família, terra, liderança e tempo precisam ser recolocados em estrutura. A paz, dada a Pinhas, não é apenas a ausência de conflito. É paz no sentido de recomposição, completude e equilíbrio. Por isso, a gente não pode ler Pinhas como licença para a explosão humana. Em algumas aulas, por exemplo, é ressaltado que, pela superfície racional, aquele ato não seria justificado como modelo comum. A Torá apresenta Pinhas como caso extremo revelado por Deus, não como autorização para que pessoas decidam agir violentamente em nome da própria percepção. Para a pessoa noética, a aplicação precisa ser outra. A pergunta não é quando posso agir como Pinhas. A pergunta é onde o desejo está tentando ocupar o lugar da ordem. Onde uma vontade pessoal está usando argumento para deslocar limites. Onde uma liderança está transformando sua própria ruptura em reverência pública. Onde a sexualidade, que deveria estar ligada à responsabilidade e à vida, está sendo usada para confusão, domínio ou provocação. A quarta lei noética protege exatamente esse ponto. Ela ensina que a força de geração não pode ser separada da responsabilidade. Quando essa força é profanada, algo se rompe. Quando essa ruptura é exibida como modelo, a comunidade inteira é atingida. Pinhas mostra que não existe paz verdadeira sem restauração de limite. E mostra também que restaurar limite não significa apenas interromper um ato. Significa reorganizar a vida depois da crise. Por isso, a pergunta estrutural dessa porção é: o que nós estamos permitindo que vire modelo, mesmo sabendo que nasceu como desvio? Porque quando o desejo vira lei, a ordem da vida começa a se quebrar.